Olá, mestre Rafa, tudo Salve, bom? Hans, tudo bem? Finalmente estamos começando esse papo. Muito feliz de estar aqui para conversar com você. É, a gente já está um tempão programando e agora vamos começar esse papo vão vários, né? Esse papo que vai ser longo aqui, com vários episódios, para a gente mostrar como é essa relação entre cérebro e corpo, e mais ainda, né? Mente, cérebro e corpo e tal. Um artigo de uma neurocientista da Espanha, que a gente vai comentar aqui, e que inspirou a gente para começar a fazer essa conversa, né? Um artigo que fala exatamente sobre quantos sentidos a gente tem e de que maneira o cérebro e a mente podem perceber o corpo. E aí você mandou esse artigo da Nazaré Castellanos, daqui a pouco a gente fala dela, e há 2 dias atrás, no nosso canal do YouTube, teve uma moça, uma Cláudia Areda, deixou um comentário para uma prática que você conduziu, uma prática de Feldenkrais. Aliás, já dizendo para quem não sabe, o nosso canal Núcleo Feldenkrais no YouTube está cheio de práticas para você poder fazer de tudo que é jeito. E a Cláudia Areda fez uma prática conduzida por você, Rafa. E aí ela comentou: é tão maravilhoso que emociona, impressiona, é impressionante como vivemos uma vida sem nos dar conta do corpo. Gratidão, Rafael. É impressionante, é muito impressionante a gente poder viver sem se dar conta do corpo. E foi exatamente isso que estava nesse artigo que você mandou. Então, por onde você quer começar? Hum, é realmente impressionante. Eu acho que vale destacar, né, um pouquinho de um... Só de fazer um pequeno destaque, né, que a gente conduz práticas do método Feldenkrais para as pessoas. E, e dentro da prática, é, existe um convite, né, um convite para uma sensorialidade, um convite para uma escuta ao corpo, um convite para uma escuta ao que tu está sentindo e percebendo. E a gente usa o movimento como um cenário para isso acontecer. E é realmente bonito, é realmente encantador, é realmente, nossa, dá para adjetivar de muitas maneiras, mas é realmente impressionante observar os graus, a quantidade de autodescoberta que as pessoas vão fazendo e vão tendo um outro tipo de relação consigo, né? E, e no caso desse artigo da Nazaré, né? O título dele é muito interessante, né? Porque ele traz ele já traz eu gostei que ele traz uma espécie de provocação, né? Ele traz uma espécie de provocação, porque o título se chama, como é que é? Temos 7 sentidos e Isso. os 5 mais conhecidos são os menos importantes. Olha isso, olha que bacana isso, né? Desses cinco sentidos, onde ela traz, né? Digamos, o que que a gente ouve desde criancinha, né? Ah, quais são os cinco sentidos? É a audição, a visão, o olfato, o tato, o paladar. Qualquer criancinha de 3, 4, 5 anos e qualquer adulto também de 50, 70, 80 e 90. Então, você que está ouvindo, qual que é a sua primeira resposta se alguém pergunta quantos sentidos você tem? Quantos sentidos nós temos? Já está automático, né? Ele fala, tem 5. E daí ela vem e fala, e põe provocativamente no título, né? Não tem 5, tem 7. E mais, esses 5 é o que menos importa. O que mais importa são esses outros 2. Então, saber que são esses outros 2 e por que é que eles importam mais do que os 5.
Então, esse é o papo, né? Esse é o papo. Esse é o papo que vale a gente estar aqui. E ela traz, né, dentro desses cinco sentidos, uma relação histórica, talvez, né, de uma compreensão da gente se relacionar com o que está ao nosso redor, seja através da visão, seja através do nosso olfato, ou seja, o que nos rodeia, o que chega para a gente através do nossa audição. Só que ali ela faz um destaque muito interessante que ela traz a propriocepção e a interocepção como sendo os mais importantes. Na descrição que ela faz, um destaque para a propriocepção, que seria, digamos assim, uma informação do corpo, ou seja, uma informação da posição do corpo, da posição de se o corpo está mais curvado, se o corpo está mais ereto, a posição da tua cabeça enquanto tu está lendo, olhando o teu celular. Ela faz esse tipo de ressalva ali no artigo dela, na entrevista, e depois ela fala também da interocepção, né? Que ela diz como uma informação dos órgãos, uma informação das emoções, uma informação do que está acontecendo de forma mais profunda, né? A sensação que eu tive, assim, que ela começa a fazer um convite para as pessoas reconhecerem como essa escuta, né? Esse lugar de uma escuta, de uma percepção, de um lugar realmente, né? Ela fala até durante o artigo assim, o corpo sussurra, sabe? Ela dá esse termo e que a gente precisa aprender a escutar, né? Aprender a escutar. É bem curioso, é bem interessante, assim, né? Ela vai desenhando e falando um pouquinho da história dela também a partir disso, né? Como ela foi, digamos assim, durante 20 anos, né, ficou imersa num tipo de ciência que ficava lá só vendo o que que é o cérebro, como se ele estivesse dentro de uma, sabe, de uma gaiola, sei lá, dentro de um lugar que fosse completamente Isolado, né? isolado, não comunicado com o restante, né? E é legal de ver ela dando esse relato onde ela diz, poxa, mas tem que ter alguma coisa tem que, não é possível que o meu cérebro responda da mesma maneira se, por exemplo, eu estiver curvada ou eu estiver ereta. Será que isso tem a ver, isso vai influenciar, vai fazer com que isso gere uma resposta diferente ou uma interação diferente para o meu cérebro? E ali ela começa aí por esse caminho, né? Esse caminho de pesquisa dela, né? Que vai trazendo, e é muito legal de ver como a ciência começa a jogar esse olhar, começa a transferir esse olhar para o corpo, né? Um corpo comunicante, um corpo que mais do que comunicante, que influencia de forma muito, muito sistêmica todo um fluxo de atividade mental, cerebral, de atividade, né, de hormônios, de atividade de atenção, de atividades de memória, né? O quanto isso já começa a ser falado dentro da ciência, essas influências todas, né, desse corpo para muito além também de algo simplesmente mecânico, né? Que é só o músculo que se dobra, que se contrai ou que se estica. Quer dizer, ela, nesse artigo que a gente está conversando a partir dele, né, da Nazaré, ela mostra na carreira dela e nas nossas, e depois como a carreira dela é um reflexo da nossa sociedade, né, que separa, como isso que você falou, o corpo de um lado, como se fosse uma biomecânica, move só
se mexe, uma biomecânica móvel, de um lado, e do outro lado, um cérebro cognitivo que você fica, eles ficam lá estudando as pesquisas do que é o cérebro. E ainda acham que cérebro é igual à mente, e isso está de um jeito, é o dualismo antigo que atualmente ganhou essa forma, né? Separar mente e corpo. Agora virou separar cérebro e corpo. Agora, tipo, desde a década de 80, 90, ficou ainda mais forte, de ficar super estudos sobre o cérebro como sendo a sede e o corpo é outro troço. Bom, então esse é o problema. E daí ela se deparou com isso e no artigo mesmo, em outros vários programas dela, que a gente recomenda que quem puder olhe aí na Nazaré Castellanos pelo YouTube afora, a importância que é você pegar esses dois mundos que a gente foi ensinado que são separados, cérebro e corpo, e mostrar que é o que você falou. Você falou que o corpo modula, né? Mas é até mais do que modula, sabe? A ideia é que o que a gente precisa fazer, que é o que ela, na neurociência dela atualmente, vem buscando fazer, e a gente já faz com o método Feldenkrais há muito tempo, é mostrar que não são duas coisas, um corpo e um cérebro. E nem é que o corpo modula o cérebro, porque isso ainda é achar que o corpinho é meio um acessório, sabe? Ele Uhum. acaba até que ele modula o teu hormônio. Não é que ele modula. O grande lance que ela se propõe a fazer e que a gente já faz, e que por isso que a gente está batendo esse papo aqui, é integrar, mas na verdade já é integrado o cérebro e o corpo. É só mudar o nosso conceito, e isso faz toda a diferença, de como o corpo é a expressão do cérebro e vice-versa. Então, não é que um modula o outro. Isso vai mais além do que ela fala, mas a gente pode começar pelo que ela fala, por exemplo, a postura que você falou, né? Que ela disse isso. Se você fica curvado, ou se você fica numa posição ereta de predisposição, isso muda os processos cerebrais de pensamento, eles avaliando, né? Quer dizer, a tua postura muda o funcionamento do cérebro. Mas, na verdade, quem é que fez o corpo ficar naquela postura? Sim. E a gente acaba acaba por vício de linguagem, talvez, né? Dando esses, parece que separando, né? Tu vê que eu fui falar do corpo e falar de interação, e aí acaba criando mesmo te ouvindo, eu vi, É, pô, é mesmo, eu tô aqui falando de um elemento e de outro elemento. E aí tu vê o Moshe Feldenkrais, há décadas que ele descreveu isso e falou, galera, é uma unidade só. Vocês não estão entendendo isso. É uma unidade. Ok, eu posso falar de um e do outro, mas isso de uma maneira muito mais conceitual, talvez, ou para explicar um tema aqui, outro ali. Mas a experiência direta, olha a experiência direta desse primeiro relato que tu falou, da Cláudia, né? da Cláudia, é. Mas olha, conceitualmente até posso ir lá falar uma aula sobre um e outro, mas não tem, é inseparável essa relação. Não é nenhuma É, relação, é. Como é que não é nem que sabe de relação? Porque é. isso. Perfeito, perfeitíssimo. É o que estou lembrando agora quando você mandou o link desse artigo. Só olha que legal, né? E a ciência agora percebendo a relação entre duas coisas, cérebro-corpo, isso é a neurociência. Vale fazer um parênteses aqui, que essa pesquisadora, que é professora de uma universidade em Madrid, a Nazaré, né? Que é muito legal, recomendo tudo que ela faz, é fantástico. Então, ela está falando sobre descobertas feitas nesse ano, feitas há um ano atrás, há 2 anos atrás, sobre essas relações cérebro e corpo.
e falando que a neurociência agora descobriu. Vale lembrar que tem partes da neurociência que já fala disso há décadas também. Não é uma descoberta agora. É que acontece que o campo dos estudos do cérebro é tão vasto que tem muitas e muitas e muitas áreas e uma muitas vezes não conversa com outra e cada área vai fazendo suas descobertas enquanto outros estão fazendo outras e as pessoas acabam descobrindo o que uma já descobriu há 30 anos atrás, ela acaba descobrindo agora e aí diz a ciência agora mostra que é verdade, só que a ciência já mostrava que há 20 anos atrás e um outro ramo da ciência volta a reconhecer o que já se sabia. E que Feldenkrais, como foi o que você mandou o link para a gente, né? Você falou, olha a ciência descobriu falando disso agora e dá para ver como o Feldenkrais era antecipado no tempo, né? Adiantado, conectado, visionário, etc. Porque ele já falava disso na década de 40. No fim da década de 40, ele escreveu o primeiro livro falando sobre essa unidade cérebro-corpo. Então, esse link que você mandou falando, ó, que legal essa parte da neurociência aí, falando sobre as relações entre mente, entre cérebro e corpo. E a gente precisa falar nesses termos que são dualistas, porque senão ninguém entende nada. A população, ninguém entende. Se você fala em termos muito Sim. unificados já, as pessoas acabam não entendendo. Então, é legal, esse artigo é muito legal. Eu recomendo, depois a gente vai colocar no link aí da conversa. Saiu na Folha, saiu também na BBC. O que você mandou para a gente foi na BBC, no Brasil. Falou falou, né, das ciências e como elas muitas vezes conversam, muitas vezes não conversam, né? Me parece assim um momento de destaque bem acentuado são nessa linhas, nessas descobertas da conexão do intestino e cérebro. Isso tá começa a ser super falado, o quanto a atividade desse microbioma intestinal, olha só, influencia ou, enfim, provoca, ativa tipos de atividade É, cerebral e, enfim, o teu pensamento funciona baseado em substâncias químicas que o intestino produz. Quer dizer, você pensa a partir de produtos intestinais. Agora, como que é isso? É porque tem muitos neurônios em volta do intestino, né? Então, o neurônio não está só dentro do cérebro. Tem redes de neurônio em volta do coração, redes de neurônio em volta do intestino e neurônios espalhados por tudo que é lugar. Suprarrenal. São neurônios que não estão no cérebro e que produzem os neuromoduladores, aí, ou neurotransmissores. Ai, apareceu um, um, um besouro agora aqui diferente com seus hormônios e também eu me espantei agora que eu vi ele também, mas eu lembro quando eu li num artigo também há muito tempo atrás que os neurônios dos insetos eram iguais aos nossos. Eu pensei, mas como assim? Né? A galera toda que se move pelo mundo usa neurônio. E os neurônios são iguais aos nossos, e eles não estão só no cérebro, eles estão espalhados no corpo, né? Então você tem é, os, os neurônios que se espalham até a ponta dos dedos. Então você tem partes de neurônio espalhada por você inteira. E alguns neurônios especiais são esses do intestino, que tem a ver com com a microbioma da, microbioma lá, com as bactérias, né, que Uhum, produzem. Eu falei isso. neurônios que produzem
é que eles também produzem várias coisas, mas o que você tinha falado era das bactérias, né? Que é Sim. mais impressionante ainda, porque você acha que a bactéria não é você, mas as bactérias é que produzem a serotonina que você depois pensa um produto intestinal, não, você pensa como um produto bacteriano. Ah. O seu pensamento é feito na base de bactérias. Então, essa unidade, né, do que é a nossa experiência. Mas, voltando um pouquinho, se a gente falar muito sobre a unidade, que é o nosso meu prazer e é o que a gente vai continuar falando, parece papo de doido, né? Quando você fala que você pensa nos produtos bacterianos, parece que é papo de doido. Mas não é papo científico atual. E é papo antes da ciência já se sabia de outras maneiras como tudo isso funcionava, né? Mas voltando um pouco, você estava falando sobre a relação que ela vai evidenciando no artigo entre o que é cérebro e corpo, que não é igual para o corpo se você está curvado, se você está em outras posições, não é igual para o cérebro, né? Se você está, a posição corporal não é neutra, ela determina coisas no cérebro. E o intestino e outras características de órgãos internos, que ela usa a palavra interocepção, por meio dessa interocepção, esses a gente vai poder perceber um pouco desse funcionamento interno que influencia muito o cérebro. Então, tem essas duas vias de sentidos que ela destaca para além dos cinco. Uhum. Tem lá os cinco que mandam a gente para fora, a nossa atenção para o ambiente. Daí ela está falando, ó, mas tem uma relação importante, que aí a gente desviou para falar da unicidade, né? Mais do que uma relação unicidade, mas vamos voltar um pouquinho e falar sobre a relação. Tem uma relação importante que é a da posição corporal, que é a própria percepção no cérebro, e a da interocepção, que também influencia o cérebro. Então, tem esses dois modos de relação do corpo com o cérebro. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois modos de relação. Sim. Ela, sabe que ela, mais pro final do artigo, assim, ela faz uma espécie de, vai fazendo uma espécie de convite, né? Quando ela diz assim, olha, a ciência já diz que é preciso observar o corpo, sabe? É preciso observar o corpo, e aí ela até comenta assim, que a população tem uma baixa consciência corporal, e como isso tem um impacto nesse, nesse lugar de observação, sabe? Nesse lugar de observação. E aí vale ressaltar, assim, né, o quanto talvez a maioria das pessoas já ouviu sobre consciência corporal. E eu acho que é uma ideia que muitas vezes ela é um pouco distorcida ou levada para um lugar assim dentro de um lugar de exercício, talvez, ou um lugar o cara tem consciência corporal, ele consegue fazer isso ou aquilo, mas nunca um tipo de consciência corporal que, que nota que está muito mais relacionado, que é muito além, sabe, do que vai se fazer ou que tu consegue fazer. Mas me parece ser um lugar muito mais comunicante. Um tipo de consciência corporal que ela é comunicante. Comunicante para quem? Comunicante para a pessoa, né? Para a pessoa num aspecto que ela consegue se perceber. Porque quantas pessoas será que trabalham na frente de um computador hoje em dia? Quantas pessoas as ficam com os seus celulares horas, horas, horas a fio durante seu dia? E, e a maioria dessas pessoas me parece que estão ab, absolutamente relacionadas com o que elas estão vendo, ou no computador, ou no celular,
e, e esquecem, sabe? Esquecem de como elas estão, né? E aí eu acho que ela faz esse convite, né? De uma observação, de uma autoobservação, onde as pessoas poderiam ter mais, mais capacidade. Aí eu vejo como como um lugar de tu aprender, como um lugar de tu aprender uma habilidade de escutar esse corpo, sabe? De escutar um corpo que que te informa através da tua respiração, pode ser, ela cita a respiração, né, como um elemento da emoção, como um elemento que se conecta com a com as tuas emoções, que conecta e como ela traz, e como isso pode aprender a reconhecer, a perceber, a escutar isso, pode ser uma fonte, né, de, de bem-estar, sabe? De uma forma de de tu usar o teu corpo como um instrumento, uma ferramenta, um lugar de muito mais, para muito além, digamos assim, né? De simplesmente fazer algo com o corpo, fazer no sentido, né, de uma atividade ou de um exercício, alguma coisa, mas sabe, tu tá sentado e ter essa habilidade de se escutar, de reconhecer como é que tu tá, como é que tu tá, como é que eu tô aqui enquanto eu tô falando isso, como é que a minha respiração tá acontecendo em mim, e eu noto, sabe, né, conduzindo as práticas para as pessoas do método Feldenkrais, o quanto isso vai florescendo, o quanto isso vai, sabe, se perpetuando na pessoa, não de uma hora para outra. Porque quando a pessoa está vivenciando uma prática, ela vivencia uma prática com aquele convite, sabe, aquele convite sensorial, aquele convite de uma escuta mesmo. E é interessante observar como, depois de um tempo de ficar, digamos, fazendo esse looping, né, de ficar lá, observando, observando, começa a ter um fluxo onde parece que emana, assim, o corpo vai dizendo, olha o que está acontecendo contigo, olha o que está acontecendo contigo. E, e, e me parece que a consciência corporal poderia ser visto muito mais dentro desse aspecto, sabe? Da, de ser uma fonte, onde vou ter que fazer aqui essa divisão, assim, de que o corpo vai lá e fica, sabe, alimentando, realmente alimentando. Ó, meu amigo, olha como é que tu tá. Ó, sente como é que tu tá curvado. E tá tudo bem, tá curvado agora. E tá tudo bem, tá mais ereto também. Mas, sabe, tu começa a brincar com essas posturas no sentido de que tu interage com aquilo. Para mim, essa é a maior diferença, sabe? Eu tô achando bem legal o que você está falando, e aquele besouro já deu a volta aqui na mesa, agora ele está andando por cima da filmadora. Se bobear, ele vai, vai passar bem, ele vai passar talvez bem aqui na frente. Ele desviou da lente por um. E ele está tendo que fazer várias posturas aqui na gravidade, algumas criativas. Ele tá fazendo umas coisas criativas e usando o movimento, né? Então, é legal pensar que tipo de consciência corporal os animais têm. Eles têm neurônio, músculo, corpo e cérebro neles também, assim como nós, né? E que tipo de consciência, que você usou a palavra consciência corporal, que ela também usa, né? E que no nosso caso a gente precisa aprender a observar. Você usou uma expressão interessante, a gente cultivar esse looping de fazer movimento e observar, de fazer e sentir, e aí vai crescendo essa percepção, né? Que é uma coisa que você aprende, que você cultiva. E você vê que os animais, eles não precisam cultivar isso, porque eles já têm isso. Essa relação cérebro-corpo. Mente-corpo está plena. Mais vivo, né? Mais.
Tá direto, mais audível, uma coisa mais. tá, É, vai não tocar num invisível. cachorro, num gato, e tu mal É, tocou, ele já vou. Tu tá aqui, eu tô aqui também, sabe? É e aí você impressionante. mencionou que é antes de tocar nele, na verdade. Você É. vai se ele está plugado bem antes até de tocar. E ela usa um termo que você usou também agora há pouco, que é o corpo sussurra. Então, você, para ouvir, você não sai ouvindo assim tão fácil. É o que você falou, a gente precisa aprender porque ele sussurra. Agora, você vê, nos animais ele não sussurra. Nos animais ele fala em pleno voz total. E a, e a integração é direta. Para a gente, que também somos animais, a gente precisa ouvir, a gente precisa treinar, porque para a gente fica sendo um sussurra, fica sussurrando. Eu gostei também há uns anos, há uns 20 anos atrás, quando eu descobri o Valon, psicólogo do desenvolvimento, né? Que é um dos caras que depois, a partir do trabalho dele, criou-se a psicomotricidade e tal. Ele percebeu isso tudo muito. Ele era foi psicólogo, filósofo e neuro neurocientista. Na época não tinha esse nome, né? Era médico neurologista, né? E ele falava que o corpo, essa função da propriocepção, esse sentido, tanto da propriocepção como da interocepção, que precisa ser treinado, isso daí, ele usava o termo, opera em surdina. Surdina, alguns instrumentos, você aperta no piano, tal, você tem um pedalzinho que você aperta, ele abafa as cordas. Hum. Então, você toca e você não sai bem, sai Uhum. uma surdina. Você aperta um pedal que tem um feltro lá que diminui a vibração das cordas para não sair o som alto. Então, ele falando que na evolução da nossa espécie, toda essa riqueza que você também descreveu legal, né, que vai emanando de informações dos órgãos, dos músculos, das articulações, das posições, e tudo isso, essa riqueza jorrando, começou a trabalhar em surdina, abafado, Fato. no pano de fundo, e o foco foi para o mundo externo, como você está falando, fica lá no celular, fica lá no computador, ou fica conversando com alguém. Uma das coisas mais marcantes é quando você está conversando com alguém. Você está consciente de quê? Da pessoa, do que você está olhando. E o teu próprio corpo, ele desaparece. Hum. Todo mundo sabe disso. Repara a próxima conversa que você vai ter. E no meio da conversa, você vê o quanto que o seu próprio corpo está aparecendo para você. Ele não está. Só você está vendo a pessoa. Já é uma tela, sabe? Antes de ter o celular, Sim. a gente já tinha a tela ótica e o teu próprio pé, e a tua lombar, as, as vísceras, a respiração. Você não está sentindo lufas. O cérebro está recebendo essa informação. Então, isso aqui é um ponto legal da gente pegar. O cérebro está recebendo a informação corporal o tempo inteiro, 100% dos segundos, igualzinho este besouro, igualzinho todos os outros animais. A informação sensorial está chegando para o cérebro sempre. É a gente que não ouve. Hum. Então, me fala alguma coisa sobre. Você falou sobre consciência corporal, que é para além daquilo que se diz, e que tem a ver com você, sabe, perceber no fundo não só o corpo, mas você acaba percebendo a si próprio, como você está, né? Quando você tem a consciência corporal. Mas eu acho que pode talvez ficar um pouco mais claro alguns aspectos desse papo, que é bem amplo. Isso
que você pode falar sobre isso? Ó, você que trabalha também com neuroreabilitação, né? As pessoas, o corpo e tal, que tem problemas, né? De derrames, de AVCs e tal. Mas ocorre para todos nós. Fala que você pode desenvolver sobre essa ideia de que a informação, seja das vísceras, interocepção, seja das articulações, dos músculos posturais, toda essa informação está chegando no cérebro o tempo inteiro. Está chegando no cérebro. E é um mar de informações constantes e que chegam no órgão cerebral. Chegam. Agora, cadê o pulo do gato? Se a informação chega no cérebro, como é que você pode não ter consciência? E por que ela falou no artigo da neurociência lá que é importante você ouvir o sussurro do corpo? Hum, Então, é assim, a informação está chegando para o cérebro não em sussurro, ela está chegando volumosa. Só que ela diz uma coisa, olha que engraçado, está chegando no cérebro volumosa. Só que para você, o corpo está sussurrando e você precisa aprender a ouvir. hum. Então, comenta algo sobre esse pulo aí. Sabe que eu não, nem os pacientes tanto que eu atendo de AVC, não tanto, mas pessoas que me procuram por algum aspecto de dor, alguma coisa assim. Uma das coisas que é bem interessante observar é, é, é a inconsciência da sua própria existência quanto matéria mesmo, sabe? Esse ombro que está mais para frente, ou a cabeça que está mais virada, o P, a sensação de que de repente um lado da pelve está mais apoiado na cama que o outro. E aí tu pede para a pessoa deitar e começar a observar esses lugares assim. É, é impressionante assim o quanto as pessoas são inconscientes do que se é, do que se, sabe, de como está. Mas eu observo Corporalmente, né? Do que se é em termos de exato, volume, do massa, seu volume, a posição, sua né? estrutura, a sua sensação de peso, A presença no mundo. a presença da pessoa. Mas assim, para mim, assim, um elemento que começa, mesmo que a pessoa nunca tenha feito, nunca tenha praticado, nunca tenha feito coisa alguma, a, a, essa estrutura, essa atividade sensorial, perceptiva, viva, né, de informação, ela é tão potente, ela tá ali. E ela começa, assim, ó, simplesmente a disparar para a pessoa deixar de talvez começar a ser um surro quando a pessoa faz o seguinte, quando ela começa a levar a atenção dela. Quando a atenção começa a ser convidada a, digamos, a mergulhar dentro da pessoa, dentro da respiração. Bom, meu amigo, sente a respiração. Ah, mas faz o quê? Daí normalmente as pessoas perguntam, como é que eu respiro? Como assim, como é que tu respira? Não sou eu que vou dizer como tu vai respirar, não sou eu. Sente a tua respiração, sabe? E cada vez mais esse verbo sentir, ele ganha uma magnitude, e deveria ganhar mais e mais, né? Porque é um elemento, sabe? É um elemento da vida das pessoas. A gente falou ali, se eu chegar perto de um cachorro, de um gato, meio que tocar esse besouro, ele vai sentir. É a primeira coisa que vai estar plugada ali. Vou sentir, opa, tem algo chegando em mim. E a atenção dela vai fazer assim, ó, vai se, né, migrar, vai se transmitir para isso. Então, uma consciência corporal que precisa ser alimentada, sabe? Eu sinto que a gente vive um, 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 uma ideia
de corpo, a gente vive uma ideia de corporeidade que é muito distante desse sentir, é muito distante, sabe? As pessoas tomam um susto quando eu digo isso. Não, mas presta atenção no teu ombro. Sabe, o teu cérebro não sabe que isso aqui se chama ombro, o teu cérebro não sabe que isso aqui se chama braço. Presta atenção na tua perna. A gente inventou esses nomes. Para a pessoa, para todo o sistema, é uma parte fundamental, uma parte que está ali, viva e pulsante. E, e, e é maluco, sabe? É maluco. É, o quanto há um distanciamento. E quando ela fala desses sussurros, o quanto ela fala disso, ela sabe da potência que existe nisso, da potência que existe para as pessoas ganharem saúde, sabe? Para as pessoas ganharem mais capacidade de ficarem melhores enfim, não sei se se eu fui para outro lado ou se seria Não, foi isso aí mesmo. a atenção, sabe? Você ainda não, você começou a trazer o que eu perguntei, que eu falei assim, se, se o organismo, com toda a sua complexidade, e por esses dois outros sentidos que ela fala, propriocepção e interocepção, então, né, não são cinco. Para ela, não são cinco, que é para esse ramo da neurociência, não está falando que não são cinco, são sete. Aí eu falei, se esses sete sentidos estão operando com o cérebro, né, corpo e cérebro, num fluxo constante, e estão, como é que a gente não ouve? Por que que está só sussurrando para a gente? Aí você já começou a falar, ó, o segredo está nessa palavrinha sentir, junto com a palavrinha atenção. Se você não direciona a sua atenção, isso é uma coisa que nós, o animal humano, pode fazer. Se você direciona a atenção só para o campo visual, por exemplo, você vai deixando de pegar a informação proprioceptiva, que ela fala que é a cultura do corpo. Você vai deixando de sentir a interoceptiva, você vai deixando de sentir, ou você pode começar a sentir, você vai começando a sentir ou deixar de sentir em função de como você direciona a sua atenção. E aí é o segredo. Então, você começou a pincelar bem. O segredo é como direcionar a atenção. E aí você começou a falar vários efeitos que dá. Então, já vamos encaminhando aqui para o fim desse nosso primeiro papo, mas desenvolve um pouco mais essa ideia. Ó. O segredo, então, está em você treinar, cultivar a observação. Quer dizer o quê? É como você direciona a atenção. Eu quero saber assim, que diferença faz se você sente ou não o ombro? Aí você falou, pô, o cérebro nem sabe o que é ombro, então nem sabe o que é perna, então o que é que o cérebro sabe? Então, como é? Vamos dar umas dicas práticas de como é que você treina essa audição sensorial para o que está em surdina, para o que está sussurrando e você não ouve. Tem que treinar, tá bom. Como é que você cultiva? Como é que você treina? No artigo, ela dá uma dica de observar postura, mas aí depois acho que pode falar um outro momento aí mais sobre isso. Ficou mais difícil, porque, sabe, se você ficar regulando a sua postura durante o dia, você não vai, porque, pelo que eu falei, até o Valon já falou desde a década de 30, isso trabalha no modo subconsciente, Uhum. que é em surdina, sussurrando e você não ouve. Então, você está no meio do dia, você fala, deixa eu ouvir o que está em surdina. Se você tentar, quem está ouvindo já viu, se você tentou, você não conseguiu.
Hum, porque, porque não dá para dar só essa dica. No artigo fica com essa dica, assim, ó, sai observando o teu corpo, então. Porra, você não consegue. Experimenta. Experimenta vocês, quem estiver ouvindo aí, deixa comentário aí nesse papo, se você consegue ficar observando o corpo no dia a dia. Então, eu quero, nesses últimos minutos, que você fale assim, como é, então, que a gente direciona a atenção para começar a ouvir? Ombro, como é que você vai sentir? Você falou respiração, mas como é que você vai sentir respiração? Como é que você vai sentir ombro? Como é que você vai sentir pé? Como é que você vai sentir rosto? Como é que você direciona a atenção para essa vastidão sensorial que está operando abaixo do hum. seu limiar perceptivo? Como é que você direciona? Pergunta um. E a pergunta dois é como que ela fala no artigo, e como que você já sabe, qual é a diferença se você percebeu ou não. Então fala assim, como direciona? Dá um exemplo e daí fala, ó, que diferença faz se você percebe isso ou se você não percebe? Entendeu? De que maneira perceber ou não perceber isso que você vai dar o exemplo? De que maneira isso influencia a sua? Então vai lá, dá exemplo prático, Rafa. A gente comentou no início, bem no início do nosso bate-papo, né? O quanto, como a gente usava dentro das práticas do método Feldenkrais, que são as práticas, principalmente as práticas em grupos, que são chamadas de consciência pelo movimento, a gente usava o movimento como um elemento de conexão como um cenário, na verdade, eu falei, um cenário dentro das práticas que a gente usa o movimento, porque como tu falou ali, né? Ó, o cérebro não sabe que o nome daquilo é ombro, que o nome daquilo é braço, mão, mas ele sabe muito bem o que está passando por esses lugares. Se a musculatura está mais tensionada, se a musculatura está relaxada, se a musculatura está. Qual é o fluxo de atividade nesses lugares, sabe? E ele tá ali dentro, e tá ali, tá tudo ali funcionando dentro de um sistema de informação. Mas dentro dessa sugestão, assim, uma sugestão, por exemplo, como é que, uma questão é tu começar a reconhecer, primeiro prestar atenção, né? Digamos, vamos dar um exemplo do ombro. Sente como é que tá teu ombro. Sente teu ombro direito, se ele está perto da orelha ou está longe da orelha. Tu pode ajudar a pessoa a fazer isso dando referências para ela, sabe? Tu pode, a pessoa Dá criar umas referências aí. Dá um umas dos... referências para quem está ouvindo, falando agora, sente seu ombro. Como é que a pessoa pode sentir o ombro? Também, ou por exemplo, percebe, percebe o teu ombro esquerdo. Na tua sensação, se tu tem, ou se tu tem uma sensação, uma imagem do teu ombro esquerdo mais para frente que o ombro direito, mais para trás, ou mais alto, perto da orelha, ou mais afastado da orelha. Ah, isso é um exemplo de começar a levar a atenção para esses lugares. E o interessante, quando a gente fala desse tipo de atividade, não é para criar nenhuma ideia de que está errado ou certo essa posição, ou de que essa posição ela está dentro de um cenário que, mas se eu tô com o ombro alto, eu tô com o ombro baixo, isso é ruim ou é feio? Não, não se trata disso em hipótese alguma. Infelizmente, quando se fala em postura, a gente tem esse tipo de olhar muito forte. E eu sou Então, fisioterapeuta. peraí. Se é fisioterapeuta, continua. Eu sou fisioterapeuta e eu vejo até um certo tipo de educação, de tentativa de educação, que acaba sendo uma deseducação para as pessoas acreditarem que existe uma postura correta, ou existe uma postura que tem que ser, que é a certa. Mas eu acho que vale a gente dar sequência nisso, porque eu queria destacar que acho que a gente acabou não falando,
que no artigo ela comenta algo muito interessante também, que é uma congruência da, da mente e do corpo. Então, Breca, vamos na sequência falar sobre um próximo papo. A gente já começa a falar sobre o que é estar congruente ou incongruente nessa relação mente-corpo. Mas isso já entra nesse ponto importantíssimo que você disse, a ideia da postura errada. Então, a gente está falando sobre como ouvir, né? Como você vai ouvir o ombro, como você vai ouvir o que está em sussurra, tá? Sussurrando. Se você acha que está errado, sabe o que acontece? Você não percebe. Hum, Quanto mais você tem uma ideia de julgamento sobre o teu corpo, menos você vai sentir. hum, Então, uma das coisas que é o que você falou, que é uma deseducação, porque uma das coisas que faz a gente deixar de sentir é a gente já se direcionar a atenção para o corpo com um olhar de avaliação de que ele está errado e de que vai ter que ser reposicionado para ficar certo. hum. Essa atitude, ela apaga, ela interrompe A a sensibilidade, né? conscientização da sensação. Hum, Então, isso que você falou é muito importante. Corrigir, ou antes mesmo, esse avaliar, esse julgar, atrapalha você a sentir. Então, se você quer, porque é uma coisa que faz muito bem à saúde em vários campos, e que a gente vai falar isso, continuar a falar sobre esse artigo depois, de que maneira faz bem à saúde, né? Sentir essas sensações intero e exter e proprioceptivas dos órgãos e das posturas. Isso aí faz muito bem, então você precisa começar a treinar, cultivar a percepção. Como é que você atrapalha a percepção? Se você julga, se você quer corrigir, se atrapalha, você não vai sentir. Então, eu pedi dicas, você já mandou duas. Ó, sente o ombro. Vê se o ombro está perto ou longe da orelha. É uma percepção que você já começa, e vê se um está mais do que o outro. Ok, você já está começando a direcionar a sensação. Agora, se você julga, ferrou, porque você vai sentir menos. Você vai treinar o teu cérebro a não querer sentir aquilo que está errado. hum. Então, percebe, vamos ficar com essa dica para treinar. Percebe a posição dos ombros. Se, agora, sentado, de vez em quando você vai comer, em qualquer lugar, quando você vai escovar o dente, simplesmente direciona, de vez em quando, a sua atenção para os seus ombros. Como assim, ombro, ombro? Se um está mais alto, se os dois estão altos, se os dois estão baixos, para frente, para trás, só direciona. E não julga, porque se você julgar, você vai se treinar a não sentir. Então, sentir o corpo é crucial. Como é que é tem a manchete dela falando, né, esses sentidos do corpo são mais importantes do que os outros. Você acha que você tem só 5? Esses outros, como o ombro, é mais importante do que os 5. Vamos falar por quê. Quem quiser já antecipar, vai lá no artigo, procura esse artigo dela, os 7 sentidos. Temos 7 sentidos, um deles é perceber o ombro, e eles são mais importantes do que os outros 5 que você achava que era só o que tinha. E aí a gente, conclusão científica atualmente, agora que ela manda é preciso aprender a observar. E para observar, aqui nós estamos incluindo pela nossa experiência com o Feldenkrais, para observar você precisa não julgar, você precisa não corrigir. Então, se você quer fortalecer a sua propriocepção, sua consciência corporal, comece deixando de julgar e direcionando a sua atenção para o que está presente e só. Passo 1. Que Maravilha. se você conseguir fazer esse passo 1, você já fez 10.000 passos. E para quem quiser, tem lá nosso canal no YouTube, tem várias práticas que o Rafa conduz, que eu conduzo, nossos outros educadores também conduzem. Você vai cultivar bastante isso. Então, Rafa, deu para a gente triscar em algumas coisas bastante importantes.
deu para iniciar um bate-papo. Vai ser bonito isso. Vai E ser depois bonito a gente de a continua gente nas dar próximas, continuidade então. nisso. Beleza. Valeu. Obrigadão, Valeu. Rafa. Abraço. Abração.